Exemplo 8. O exemplo 8 diz que tem um móvel que tem um movimento uniforme e ele apresenta uma tabela de tempo e posição para esse móvel. Olha só, observa que o tempo está sendo dado em segundos, né? E é de 2 em 2, 2, 4, 6, 8 e 10. E a posição está sendo dada em metros e é de 10 em 10. Menos 20, menos 10, 0, 10 e 20. Olhando só para esse valor aqui, menos 20, no instante 2 segundos, a gente sabe que esse automóvel, ele partiu de uma posição antes do referencial, tá? O referencial é o marco zero, é o ponto zero dessa estrada, é onde ele está se deslocando, dessa rua, né? Aí, o problema pede, pode-se afirmar, na letra A, pode-se afirmar que a trajetória do móvel é retilínea? Bom, sabendo do enunciado e da tabela, eu posso dizer que a trajetória, o caminho que o automóvel percorre é retilínea? Não, né? Por que não? Porque olha só, com os valores da tabela, eu posso dizer que a trajetória vai ser desse tipo aqui, uma linha reta, né? Com os valores da tabela, eu não poderia dizer que o objeto está em movimento uniforme e ele descreve uma trajetória desse tipo, por exemplo? Posso, né? Então, eu posso dizer que o caminho que ele percorre é uma linha reta? Essa estrada é retilínea? Não. Só com essas informações da tabela, não. Eu precisaria mais informações. Eu precisaria ver o caminho que esse objeto está descrevendo. Então, eu posso afirmar que a trajetória do móvel é retilínea? Não. Essas informações que a tabela dá pra gente não são o suficiente, e nem as informações do enunciado. Na letra B, construa o gráfico da posição do automóvel. Bom, para a gente construir um gráfico, a gente primeiro tem que representar o plano cartesiano. Um eixo horizontal e um eixo vertical. No eixo horizontal, a gente apresenta aí os valores para o tempo. No eixo vertical, a gente apresenta aí os valores para a posição, em metros. Sempre coloque o que é que está sendo representado, tempo, e a unidade, segundo, posição e metro. Aí a gente vai desenhar o eixo vertical, desenhar o eixo horizontal e localizar nesse eixo os valores. Bom, quais são os valores? No eixo vertical, menos 20, menos 10, 0, 10 e 20. Menos 20, menos 10, 0, 10 e 20. No eixo horizontal, aqui eu tenho 10 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora a gente tem que fazer a ligação desses pontos. Eu vou fazer a ligação desses pontos na caneta azul, clarinha, tá? Bom, vamos lá. Para o tempo 2 segundos, eu tenho a posição menos 20. Para 2 segundos, menos 20. Aqui está o primeiro ponto. Para o tempo 4 segundos, posição menos 10. Para o tempo 4 segundos, posição menos 10. Aqui está o meu segundo ponto. Para o tempo 6 segundos, posição 0. Para o tempo 6 segundos, posição 0, bem em cima do eixo. Aqui está o terceiro ponto. Para o tempo 8 segundos, posição 10. Para o tempo 8 segundos, posição 10. Quarto ponto. Para o tempo 10 segundos, posição 20. Para o tempo 10 segundos, posição 20. Quinto ponto. E como eu quero a representação gráfica, eu tenho que fazer a ligação desses pontos. Coloca a reguinha em cima dos pontos e linha reta. Tá aí o gráfico. Letra C. A letra C pede para calcular a velocidade do automóvel. Vamos olhar para a tabela. Olha só. O intervalo de tempo aqui é de sempre 2 segundos, né? 2 segundos, 2 segundos e 2 segundos. Qual é a distância que esse móvel percorre nesse intervalo de tempo?
De menos 20 ele foi para menos 10, então ele andou 10. Ele andou para valores crescentes ou para os valores decrescentes? Para valores crescentes, né? Então, o deslocamento é positivo, andou 10. De menos 10 para 0, andou mais 10. De 0 para 10, andou mais 10. De 10 para 20, andou mais 10. Em cada intervalo de tempo, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. A gente está falando de um movimento uniforme. Para calcular a velocidade, vamos lá. Velocidade é deslocamento dividido por intervalo de tempo. Quem é o meu deslocamento? É 10, positivo, porque ele anda, esse automóvel se desloca para posições cada vez mais crescentes. Então, velocidade é igual deslocamento 10. De quanto em quanto tempo ele anda esse deslocamento? A cada 2 segundos. Intervalo de tempo igual a 2 segundos. Velocidade é igual 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Então, a cada segundo, esse automóvel anda 5 metros. Letra D. Escreva a função da posição do móvel. Qual que é a função da posição? S igual a S0 mais V vezes T. Para escrever essa função, a gente tem que substituir os valores de posição e velocidade na equação. Quem que é a posição inicial? Eu sei quem que é a posição inicial? Eu não sei, né? Eu preciso determinar. Existem duas formas de determinar. Quando o instante for 0, tá? Então, eu vou andar 2 segundos para trás. Então, de 2 segundos para 0. Em que posição esse objeto vai estar? Menos 30. Então, a gente sabe aqui que esse objeto vai estar na posição inicial de menos 30. Qual que é a velocidade dele? A gente calculou. Como ele está se deslocando para posições cada vez mais crescentes, o movimento é progressivo, então o valor da velocidade é positivo. Mais 5 vezes t. Outra forma de descobrir a posição inicial. Extrapola o gráfico aqui, ó. O que é extrapolar o gráfico? É pegar essa linha do gráfico e vir até o final, até ela cruzar o eixo vertical. Menos 20, aqui seria o menos 30, que seria no instante igual a 0, tá? Então, posição inicial. E a letra E? A letra E pede para calcular qual é a posição inicial. Quando que a gente vai saber qual é a posição inicial desse objeto? Quando nessa equação aqui, ó, quando na equação da posição, o valor para o tempo for igual a 0. Quando o instante de tempo for igual a 0, a minha posição final coincide com a posição inicial, tá? Então, a gente vai substituir aqui o valor 0. Aí, a gente vai ficar com S igual a menos 30 mais 5 vezes 0. S é igual a 5 vezes 0, 0. Então, menos 30 mais 0. S é igual a menos 30 metros. Ok? É isso aí, pessoal.